quero dedicar aqui, fazer uma dedicatória aqui ao Cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo. Isso aqui é um material não meu, esse material é do Rodrigo Pedroso, ele me passou, eu gostei, me tocou e eu falei, vou fazer parte disso aqui. Nas dobras da história, vocês conhecem o Cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo? Ele, no dia 5 de junho de 1967, ele foi covardemente abatido pelas forças de Israel. Macedo servia no batalhão Suez, formado por 425 oficiais e praças do Exército Brasileiro, sob o comando do tenente-coronel Wilson Figueroa Nepomuceno da Silva. A unidade se achava em missão de paz na fronteira Israel-Egito, encarregada de fiscalizar o cessar-fogo entre os dois países. Em 15 de maio de 1967, o Egito ordenou às forças de paz que se retirassem do seu território dentro de 30 dias, dado que o recomeço das hostilidades era iminente. Israel, por sua vez, não aguardou a saída do batalhão, saiu bombardeando forças neutras e inimigas. Vocês se lembram alguma coisa? O Brasil solicitou aos Estados Unidos que resgatassem os efetivos do batalhão Suez, uma vez que a Sexta Frota se dirigia para resgatar os cidadãos americanos que lá se encontravam, uma vez que o Pentágono sequer respondeu à mensagem do governo brasileiro. Isso é que é ter moral. É isso aí. Mito, bandeirinha dos Estados Unidos, bandeirinha de Israel. Foi necessário socorrer o batalhão Suez com meios próprios. Nossos homens foram repatriados pela Marinha do Brasil. O cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo foi sepultado com honras militares em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, na presença dos seus pais, a quem o presidente Costa e Silva endereçou um telegrama de condolências. Foi promovido póstumamente a terceiro sargento, tendo sua família direito à pensão equivalente por determinação do general Aurélio de Lira Tavares, ministro do Exército. Um abraço para você que vive com a bandeirinha do sionismo, você que se diz isso, aquilo, aquilo outro. Você não passa de um bosta. Está aí a prova disso. E eu vou dizer para você, antes de tudo aqui, que eu não tenho medo de porra nenhuma, que Israel é uma criação, é um ponto de tensão criado pelos sionistas, os Akenazes, a 13ª tribo, os senhores do dinheiro, admiradores e amantes do bezerrinho de ouro, que usaram o povo judeu nas câmaras de gás com seu pupilo Hitler, porque quem bancou Hitler foram sionistas, que já estavam em Nova York. Está vendo a turma do Biden? Todos eles são judeus. Vê se tem alguém na frente de batalha lá. Não, eles não saem de Nova York. Eles querem lá onde está o poder, onde eles imprimem dinheiro. Jogaram na câmara de gás milhões de pessoas. E depois pegaram esse mesmo povo que sobraram e colocaram como bucha na região mais conflagrada do mundo. Como eu falei, vejam, por exemplo, os assessores da Casa Branca ou detentores de altos cargos que se declaram judeus. Nenhum deles vai para lá enfrentar nada. Os sionistas estão planejando mais um genocídio judeu, mais um holocausto, para assim sobreviverem os sionistas em cima da pilha de cadáveres do que eles chamam falsamente do meu povo. Eles não são povo de ninguém. Essa tragédia, essa praga que aí está colocando a gente nessa situação. Essa situação que leva ao título da live de hoje, que é o relógio do juízo final. O que é o relógio do juízo final? O relógio do Apocalipse. O Doomsday Clock. É um relógio simbólico. Tá? Ele começou em 1947. Em 1947, na Universidade de Chicago, o grupo de cientistas atômicos se reúne e cria essa figura do relógio do juízo final, onde o zero seria uma hecatombe nuclear. Quem criou o relógio, a figura, foi uma artista chamada Marthe Langsdorff, que é a esposa do físico Alexander Langsdorff, do Projeto Manhattan. Quando ele foi criado em 1947, ele marcava 7 minutos para o juízo final. E, a partir desse período, ele passou por alguns momentos tensos. Em 1953, ele marcou 2 minutos para o juízo final. Em 91, por exemplo, com o fim da União Soviética, ele passou para 17 longos minutos. Praticamente não existia mais risco nuclear algum.
porque o grande Satã tinha morrido, tinha acabado. Em 2017, ele volta com tudo, e ele volta e, pela primeira vez, ele marca uma fração, ele passa para 2 minutos e 30 segundos. Mas, em 2018, ele volta para 2 minutos. Foi o momento de tensão máxima de Kim Jong com Trump, você nem sabia disso. Eles ali apontaram que eram 2 minutos. Dia 23 de janeiro de 2020, ele é reajustado para 1 minuto e 40, ou 100 segundos, e permanece assim por 2 anos. Tensão absoluta, pré-guerra da Ucrânia, eles já sabiam de onde vinha. E, a partir de dia 24 de janeiro de 2023, ele ganhou a sua última configuração, 90 segundos. Nunca tivemos tão próximo do juízo final. Se a humanidade não tiver sapiência, não saber dividir as coisas, independentemente da religião, todo mundo conhece a figura de Cristo e a metáfora que é feita no açoitamento dos vendilhões do templo. Aquilo é uma metáfora, aquilo é um simbolismo, aquilo é abrangente, aquilo mostra muita coisa, aquilo mostra a insatisfação interna de você não ter mais domínio sobre o que as coisas acontecem e como elas acontecem. O açoitamento que Cristo dá nos vendilhões do templo, que tiravam o objetivo do mesmo, poderia ter um análogo, talvez, na destruição de alguma nação, como sacrifício para a manutenção de todos. Putin já fez isso com o Kursk, em 2000, quando 19 heróicos marinheiros se mantiveram vivos durante, talvez, 72 horas, ou um pouco menos, e ele não permitiu que nenhuma missão internacional tocasse no Kursk. Todo mundo ofereceu, afinal, o Kursk estava quase a mergulho de peito aberto, 90 metros de profundidade, no mar de Barents, mar gelado de Barents. Ele não permitiu isso, decretou a morte de 19 marinheiros. Se você for olhar como você olha para o seu padeiro, como um amigo seu que frequenta a sua casa, o Putin é um assassino. Só que o Putin é um estadista, e o estadista, ele não se atém a essas coisas. Ele trabalha com cálculos, ele estrutura tudo em cálculos. O que iria acontecer ali? Eles queriam descer no Kursk, queriam roubar segredos do Kursk, queriam intervir naquilo ali, queriam demonstrar a fraqueza do Putin, derrubar o Putin, mostrar que o Putin não era necessário, porque o Putin, em 6 meses de governo, começou a mexer com uma coisa chamada nacionalismo. Entendeu? Putin, quando assume o poder, em 6 meses ele marca a primeira grande manobra da Rússia e da mãe Rússia. A mãe Rússia voltou. A Fênix ressurge das cinzas, duro, quebrado, sem dinheiro, tentando vender o Skal para os chineses que já estavam mostrando um porquinho. Nau Capitânia, Pedro Grande, cruzador Pedro Grande, alto comando chinês lá, submarino inglês e americano, fazendo paquera, aquilo ali é normal, mete um Mark 48 no Kursk, e ali eles tinham certeza que tinham ferido de morte o Putin. Só que Putin dobrou a aposta, triplicou, quadriplicou, foi para dentro, falou que apertava o botão, não tinha um puto no bolso. Se tivesse que abastecer no posto de Ipiranga para mandar um míssil, ia ser difícil, porque não ia ter grana. Fudido. E saca 40 bilhões de euros a fundo perdido da Europa para não ir à guerra. E esse dinheiro é a mola mestra do reerguimento do Império Russo. Império de verdade. Isso aconteceu, está ali do lado. Mas você prefere chegar aqui na minha live e ficar falando de Bolsonaro, de Lula, de esquerda, de direita, de comunista, disso, ao invés de aprender o que aconteceu nesta porra e por que isso está desse jeito. A Rússia volta para o mercado. E de lá para cá, ano após ano, os Estados Unidos vai afundando, a chegar a esse ponto que aí está. Hoje nós estamos aqui assistindo a soberba e a arrogância de um micropaís garantido única e exclusivamente por outro país criado e dominado por um pequeno séquito de nazistas, sionistas, donos do dinheiro, que vê ali em Israel uma visão mística dentro da loucura que os acompanha, do sadismo,
Por isso você, mulatinho, você mesticinho, que vive por aí com a bandeira sionista de Israel, estou falando judeu não, porque tem judeu etíope, tem judeu negro, sabia disso? Tem judeu negro, os etíopes, eu não estou falando deles não, eu estou falando sionista, o sionista é racista, o sionista, ele tem aquela aura que o Hitler tem. Muita gente diz que o Hitler era descendente de judeu, não, ele era sionista, enxergue bem a coisa, quem foi que criou lá, quem foi que criou aqui, quem morreu lá, quem morre aqui, para você entender tudo de uma vez só, para você entender e parar de ser idiota, ficar aqui com bandeirinha de Israel, dos Estados Unidos. Rapaz, eu não quero briga com eles, não, mas eu quero que cada um deles cuide de suas vidas, e a gente cuide da nossa. É uma verdadeira vergonha, e nós estamos aqui. 90 segundos para o juízo final. Como será o fim do mundo? Não sei. Eu sei que quem tiver sorte vai morrer de primeira. Quem der azar vai ser obrigado a viver isolado. Bem, Walking Dead. Walking Dead, aquela série americana, retrata muito bem isso. Tanto é que a gente fala que eles são atacados pelos zumbis, gente sem cérebro. Eu vejo aquele pessoal, eu lembro logo dos eleitores do Lula e do Bolsonaro. Lembro dos eleitores na Argentina também. Lembro dos eleitores criados pelo Departamento de Estado americano, sempre competente em dar bolsinha de estudo para negros profissionais, para gays profissionais, fazer com que o consumo da droga seja cada vez mais relativizado, sempre na discussão, sempre na relativização, enquanto o cara acende o beck de maconha dele, o outro dá o tapa, bate a sua carreira, e todos estamos bem. Porque enquanto a gente estiver assim, a gente não vai a lugar nenhum, a gente está embolado, não sai nada daqui, não desata um nó. Povo de Israel, povo judeu de Israel, é a primeira grande vítima, depois dos palestinos disso tudo. Tenho falado e repetido. Falado e repetido, alguém que fala e repete aqui, de que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Como eu falei, deixei o link aí para vocês assistirem e verem o que está acontecendo. O relógio do juízo final é isso. Nós nunca tivemos tão próximo dele. Eu calculo que hoje nós estamos a 15 segundos. Não estamos a 90. Ninguém vai falar isso, para não te assustar.